A luz do Astronômica extinguiu-se há 312 dias. Registro este último testamento a bordo da nave espacial avariada Memoriam Imperialis, à deriva nos confins exteriores do que outrora se designava por Segmentum Ultima. Chamo-me Jerick Horn, ex-rememorador imperial. Pois não resta império algum para recordar. A embarcação range à minha volta, com as suas antigas placas de casco a contraírem-se no frio absoluto do vazio. Perdemos o suporte vital nos aposentos de estibordo durante a nossa fuga de ultramar. O espírito da máquina da nave esforça-se por preservar a integridade atmosférica no que resta do nosso refúgio. Sobrevivem 17 almas a bordo desta embarcação, embora duvide que por muito mais tempo. Os orcs venceram. Que a história registre esta verdade caso alguém subsista para ler estas palavras. Recordo os primeiros tempos quando os comandantes desdenhavam os relatos de sistemas remotos como exageros ou delírios de mentes em pânico. O Império havia resistido a inúmeras guerras antes. Por que esta seria diferente? Esse orgulho excessivo selou o nosso destino. O conflito eclodiu como tantos outros nas fronteiras do espaço imperial. Mundos limítrofes assinalavam um aumento da atividade dos peles verdes, navios comerciais desaparecidos, os sinais habituais. Depois, surgiram notícias de impérios orcs, até então isolados, a unirem-se sob uma liderança enigmática e nova. Ainda assim, os altos senhores mal se mexeram nos seus tronos. Nem a queda de 3 mundos colmeia no Segmentum Ultima provocou mais do que pedidos de reforços e ordens severas para conter a ameaça Xenos. Mas contê-la não pudemos. Eu encontrava-me em Cardunash quando a primeira investida chegou, a registrar o que devia ser uma supressão rotineira de heresia entre as casas nobres. Os céus tingiram-se de verde com cápsulas de descida e naves de aterragem rudimentares. A rede de defesas planetária disparou durante 6 horas sem interrupção, iluminando a noite com rajadas de lanças e clarões das baterias de defesa. Celebramos cedo demais, ao pensar que o bombardeamento havia detido o avanço. Em seguida, veio o ruído, um rugido coletivo imenso que abalou os alicerces das torres colmeia. Não se compreende sem o ter vivido. A manifestação psíquica coletiva de milhões de orcs, unidos num propósito, impulsionados por uma alegria primal ante a perspectiva da batalha. Esse som despedaçou mentes. Vi veteranos endurecidos largarem as armas e taparem os ouvidos, com sangue a escorrer entre os dedos. Naquela noite, testemunhei 13 Baneblades reduzidos a metal retorcido por hordas de orcs que pareciam ganhar força a cada tanque imperial destruído. Vi um comissário executar 30 homens por cobardia, antes de um orc com a pele da cor de sangue seco o erguer com uma mão e o partir ao meio. Fugir foi o que fiz, e venho fugindo desde então. Isto não é uma simples invasão. Não é uma guerra entre tantas. É o auge do destino dos peles verdes. Aquilo para que foram forjados há éons, o orc renascido, a sua degradação invertida por um conflito à escala galáctica. Nos meses após Cardunash, um padrão delineou-se. Os orcs não se limitavam a conquistar mundos, transformavam-nos. Baluartes imperiais viravam arenas de combate. Cidades colmeia convertidas em fábricas primitivas que geravam mais máquinas de guerra. Mundos agrícolas tomados por explorações de squigs. Os orcs não destruíam apenas o império, substituíam-no. Cada derrota os robustecia, cada mundo caído alimentava o conflito. À medida que a maré verde se espalhava, exemplares orcs começaram a alterar-se, maiores, mais astutos, mais coordenados. A emergência de orcs de classe bestial foi relatada em múltiplas frentes ao mesmo tempo. Companhias inteiras de marines espaciais enviadas para os deter nunca regressaram. Todos presumíamos o império eterno, inabalável. Quão equivocados estávamos. A queda de terra ocorreu há 240 dias. O berço da humanidade subjugado por uma maré verde incontável. O Palácio Imperial, com 10.000 anos de fortificações, violado em 17 horas. A sala do trono do imperador profanada. Se o trono dourado ainda opera, se o rite ainda perdura de alguma forma, ninguém o sabe. Sonho com isso por vezes. As espiras douradas enegrecidas pela fumaça, a pedra cortada com precisão substituída por placas de metal grosseiro e construções improvisadas. Os greenskins a usarem elmos de custódios como copos de bebida, a porta da eternidade arrancada das dobradiças, trocada por um arco primitivo de crânios e sucata metálica. Gork e Mork pintados de forma tosca por cima, isto não é um revés passageiro, é a extinção. Viajei longamente registrando o que pude.
Em Machária, observei cidadãos imperiais a laborar ao lado de greenskins em fábricas monstruosas, açoitados até a submissão, indistintos dos grotes aos olhos dos seus senhores. Nas ruínas de Cadia, vi orcs a empregarem pilones de Blackstone como abrigos rudimentares para desportos sangrentos. No setor de Tarsus, armaduras astartes ornando chefes de guerra orcs como troféus. A Inquisição desapareceu. Os marines espaciais dispersos ou aniquilados, a guarda imperial absorvida em trabalhos forçados ou arenas de luta, o adeptus mecânicos escravizado, compelido a erguer máquinas de guerra cada vez mais grotescas para os seus dominadores. A luz da humanidade nesta galáxia vacila e apaga-se, mas o que verdadeiramente atormenta? A tomada de consciência que me assalta é a de que os orcs ergueram algo duradouro. Não uma civilização como a concebem os humanos, mas um ecossistema funcional de conflito perpétuo. As suas fábricas primitivas superam a produção dos mundos forja. Os ranchos de squigs sustentam populações imensas. As hordas de guerra mantêm-se unidas numa contenda de escala galáctica. Os orcs foram forjados para o combate. E agora dispõem de toda a guerra que poderiam desejar para sempre. Eis o meu testemunho. O derradeiro registro do que se abateu sobre o império da humanidade. Que o imperador nos perdoe o nosso fracasso. O transmissor Vox crepita. Detetada outra nave orc em alcances longínquos dos Auspex. Caçam-nos por desporto agora. Como todos os demais, seremos eventualmente descobertos. A luz do astronomicão extinguiu-se. Viva a maré verde. Esperem, algo se passa. Os sensores da nave captaram uma assinatura energética colossal a deslocar-se pelo sistema. Nada nos arquivos se assemelha a isto, nem orc, nem imperial. Talvez a extinção não esteja ainda garantida. Prosseguirei com este registro, caso sobrevivamos à noite. Jarek Horn, rememorador imperial a assinar. As estrelas parecem mais gélidas agora. Regressei a esta crônica após presenciar o que só posso qualificar como uma intervenção divina, embora não ouse conjecturar de que divindade se trata. 3 dias decorreram desde a minha última anotação. 3 dias de revelações e horrores em partes iguais. A assinatura energética captada pelos nossos arrays de Auspex em falha manifestou-se como um mundo-nave, uma das grandiosas embarcações dos Aeldari, enorme para lá da compreensão. Deslizou pelo vazio com uma elegância improvável. A sua estrutura de osso fantasma refletia a luz estelar distante em padrões que feriam o olhar humano, se observados por demasiado tempo. Aguardávamos a aniquilação. Em vez disso, recebemos um convite. Uma transmissão solitária em gótico impecável. O fio da vossa espécie ainda não foi cortado. Abordem se desejarem ver o que resta. O capitão Lore, outrora da Marinha Imperial, aconselhou contra a aceitação. Truques xenos, chamou-lhe ele. Mas que alternativa tínhamos? Os recicladores de oxigênio falhavam, as provisões quase exauridas. A morte pelas mãos dos Eldar parecia preferível à asfixia lenta no vazio. Gastamos as derradeiras reservas de combustível para posicionar o Memorial Imperialis ao lado do mundo-nave. Um portal de acoplagem abriu-se como uma ferida no seu flanco, permitindo a entrada da nossa embarcação avariada num hangar interno vasto o suficiente para abrigar um cruzador de batalha. O ar lá dentro era puro, quase embriagador, após meses de atmosfera reciclada. Figuras esperavam-nos altas e serenas na sua imobilidade. Eldar, com armaduras ostendendo as cores do mundo-nave Ultué. A sua líder, uma fêmea identificada como Fárcia Elitane, saudou-nos com cortesia gélida. A vossa espécie perece, disse ela, a voz melódica mesmo ao articular a nossa língua grosseira. Mas o padrão ainda não se completa. Venham ver o que a teimosia dos vossos Monkig provocou na galáxia. Guiaram-nos por corredores cristalinos até a uma sala dominada por um ecrã holográfico da galáxia. A visão atingiu-me como um golpe físico. Onde outrora os territórios do Império brilhavam com a luz de 1 trilhão de almas humanas, agora um verde virulento devorava quase tudo. Pequenos focos de resistência persistiam, mas minguavam a olhos vistos. Os orcs regressaram ao seu propósito primordial. Fárcia afirmou. O que conhecem como orcs nunca foram destinados a meros selvagens. Eram armas criadas para uma guerra mais antiga que os primeiros passos eretos da vossa espécie. Essa guerra terminou, mas as armas perduraram, degradadas ao longo de milênios. Agora, recordam-se. Manipulou o ecrã, centrando-se no que fora o segmentum solar. Terra,
O berço da humanidade fervilhava de atividade de pele verde, mas não era o caos. Havia um padrão, um objetivo. Estruturas colossais erguiam-se da superfície até à órbita, rudes no desenho, mas inegavelmente sofisticadas na funcionalidade. A que chamam a besta foi apenas o primeiro vislumbre da memória, prosseguiu Fárcia. Isto é o despertar pleno. Os primórdios coordenam-se através de anos-luz, o seu campo psíquico gestáltico mais forte do que desde a guerra no céu. Constroem, expandem-se, unem-se, em breve serão imparáveis. E o vosso povo? Indagou o capitão Lawr. Os Eldar resistirão melhor do que a humanidade? A expressão de Fárcia manteve-se impávida, mas detetei tristeza sob a máscara de controlo. Adiamos, evadimo-nos, sobrevivemos como sempre fizemos, mas também nós enfrentamos a extinção por fim. A maré de pele verde sobe a cada ciclo. Mostrou-nos mais. Mosteiros fortaleza dos Astartes convertidos em arenas de luta, onde marines espaciais capturados eram obrigados a defrontar ondas intermináveis de desafios orc para o entretenimento de chefes de guerra. Mundos forja, onde tecno-sacerdotes escravizados trabalhavam para gerar híbridos grotescos de tecnologia orc e humana. Mundos agricultores transformados em vastos criadouros de squigs e outras formas de vida orcoide. Mas o mais perturbador eram os colaboradores humanos, governadores planetários que haviam rendido seus mundos em troca de segurança relativa. Cidadãos imperiais que agora serviam senhores orc, auxiliando a alimentar o Vor, cada máquina de guerra que esmagara a nossa civilização. A sobrevivência a todo o custo, comentou a Farseer com desdém. O traço mais previsível da vossa espécie. Durante horas, observamos o fim de tudo o que conhecêramos. A Farseer não parecia regozijar-se com o nosso horror, mas também não nos oferecia consolo. Era apenas a realidade nua e crua. Quando o holograma mudou de novo, ela disse: Vocês pensam que os orcs são irracionais. Esse tem sido o vosso erro constante. Eles têm uma inteligência adaptada na perfeição ao seu destino. Enquanto os humanos constroem para se abrigar, os orcs erguem estruturas para abrigar mais batalhas. Onde os humanos cultivam para perdurar, os orcs semeiam para nutrir guerreiros. Toda a sua biologia, a sua sociedade, a sua tecnologia, tudo moldado para um conflito eterno. E agora, sem nenhuma força capaz de os deter de verdade, eles alcançaram um equilíbrio funesto. O que queres dizer com isso? Perguntei. Os orcs forjaram um ecossistema galáctico estável, com eles no topo da cadeia. A sua tecnologia bélica evolui a um ritmo alucinante. A sua população regenera-se num instante. O seu Psigstout fortalece-se a cada planeta conquistado. Até as suas disputas internas têm utilidade, evitando o marasmo. Isto não é uma dominação passageira, não é um império que ruirá sob o seu próprio fardo. É o estado definitivo da galáxia, a menos que algo interfira. Algo como o quê? Exigiu Lorimer. Os olhos da Farseer pareceram perfurar-nos, transcendendo-nos. Isso ainda está por revelar. Permitiram-nos ficar a bordo do seu mundo-embarcação, embora confinados a zonas delimitadas. Prossegui com o meu registro, anotando cada detalhe que via. Os Eldar, em grande parte, ignoravam-nos, mas de vez em quando virava-me e encontrava um a observar-me com olhos indecifráveis. No 7º dia, os sensores do mundo-embarcação detetaram uma frota orc colossal a atravessar um sistema próximo. A Farseer convocou-nos de novo para a câmara holográfica. Observem, ordenou. O ecrã exibia dezenas, quiçá centenas de naves orc, rudimentares mas imensas. No centro, voava uma embarcação que desafiava a lógica, um hulco espacial do tamanho de uma lua pequena, a sua casca cravejada de armamento. Mas o que gelou o meu sangue foi a sincronia. Não se tratava dos movimentos caóticos das frotas orc habituais. Avançavam com intenção, com tática. Agora caçam-nos, afirmou a Farseer. Os orcs supremos reconheceram os mundos embarcação como perigos a eliminar. 3 já caíram. O que farão? Indaguei. Fugimos, escondemo-nos, sobrevivemos. Fez uma pausa, os traços impecáveis endurecendo-se, e aproveitamos as brechas para contra-atacar. O holograma alterou-se mais uma vez, revelando uma zona remota do espaço. Um punhado de mundos imperiais, de algum modo ainda livres da maré orc. A vossa espécie conserva um bastião aí, no que chamáveis a Franja Oriental. Fora do alcance do vosso Astronomicon, esses planetas sempre foram semi-independentes. Agora, formam a derradeira resistência humana de peso. A capitã Laura inclinou-se para essa frente subitamente atenta.
O Império Tal confina com essa área, os Tal enfrentam os seus próprios tormentos, respondeu a Farseer com desdém. A sua expansão parou em seco, os mundos sob assalto incessante. Mas sim, eles resistem, assim como facções do vosso Imperium e até alguns dos vossos enclaves. Uma esperança tênue e arriscada floresceu no meu peito. Vão levar-nos para lá. A expressão da Farseer manteve-se inalterada. Seguimos os fios do destino. Às vezes, esses fios cruzam-se com os vossos. O holograma aproximou-se de um mundo em particular, um planeta montanhoso e austero com um único continente vasto, cercado por oceanos agitados. Redenção nomeou-o a Farseer, um dos vossos mundos fortaleza, agora o núcleo da resistência humana no setor. Entregamo-vos lá em 14 ciclos, o que se seguir não nos diz respeito. Por que ajudar-nos? Perguntou Lorimer, a voz carregada de cepticismo. Pela primeira vez, a Farseer sorriu, embora sem qualquer afeto. Os padrões do destino são intrincados. Por vezes, até as peças menores precisam de ser posicionadas. Com essa declaração enigmática, fomos dispensados. A viagem até a redenção duraria 2 semanas, segundo o calendário Eldar. 2 semanas para nos apercebermos do que nos esperava. Naquela noite, sonhei de novo com pavor. Mas desta vez, sob as construções toscas e orques erguidas sobre as ruínas do Palácio Imperial, senti algo a mexer-se, algo ancestral e sereno, à espera do instante propício para se erguer. Acordei encharcado em suor frio, o sonho a dissipar-se como água a escorrer pelos dedos, deixando apenas um resíduo de angústia e, de forma inexplicável, expectativa. A galáxia pertence agora aos Peles Verdes. Mas talvez, só talvez, o último capítulo não esteja ainda concluído, se ao menos pudesse crer nisso. O movimento do mundo embarcação pelo espaço desafia a compreensão comum. Não sentimos aceleração nem velocidade. As estrelas simplesmente mudam de lugar além das vigias cristalinas, como se a própria realidade se rearranjasse para nos facilitar o trajeto. Durante a viagem, concederam-me acesso limitado aos arquivos históricos Eldar. Os arquivos, decifrados por meio de um aparelho que fixam as minhas têmporas, revelam experiências desconcertantes, com ideias estrangeiras a infiltrarem-se numa mente humana, mas aprendi imenso sobre os nossos salvadores relutantes e sobre os próprios orcs. Os Krok, como eram conhecidos no início, surgiram das mãos dos antigos seres designados pelos velhos para atuarem como combatentes na sua contenda contra os Necronier e os Khoton. Foram concebidos como os soldados ideais, dotados de força física imensa, aptidões instintivas para o combate, capacidade de reprodução acelerada e um campo psíquico coletivo que os tornava mais robustos em grupos numerosos. Acima de tudo, destinavam-se a evoluir de forma célere perante os obstáculos bélicos, tornando-se progressivamente mais temíveis à medida que os embates se agravavam. Quando os velhos desapareceram e a guerra no céu terminou, os Krok persistiram, mas sem rumo. Ao longo de milhões de anos, regrediram para os orcs mais primitivos e ferozes, conservando o seu instinto guerreiro, embora tenham perdido grande parte da sua estrutura e do seu avanço técnico. Transformaram-se numa praga galáctica, em vez de uma ameaça à existência. Até ao presente, os arquivos não esclarecem o que precisamente despertou os orcs. Alguns Farseers apontam para a grande fenda que dividiu a galáxia, outros para as ondas psíquicas geradas por confrontos em escalas sem precedentes na cruzada Indómitos. Seja qual for o motivo, os orcs iniciaram uma transformação. Os maiores e mais astutos entre eles, os chamados Prime Orcs, ou exemplares de classe bestial, começaram a resgatar memórias ancestrais, saberes tecnológicos e competências de organização. Os indícios iniciais foram discretos, armamento mais refinado, estratégias mais eficazes, maior harmonia entre clãs. Contudo, com os triunfos a acumular-se, o processo ganhou velocidade. A vitória nutre o campo psíquico WAG, o qual impulsiona a evolução, resultando em mais êxitos. Um ciclo de reforço próprio que, uma vez ativado, se mostrou incontrolável. Quando o Império detetou a ameaça real, já era irremediável. Examinei os registros das batalhas decisivas com um terror crescente. Capítulos inteiros de starts aniquilados. Legiões de titãs derrubadas por enxames de gargants rudimentares mas letais. Os adeptos, custódios a resistirem até ao fim no Palácio Imperial. Armaduras douradas enegrecidas pela fuligem, combatendo com destreza inigualável, mas afinal subjugadas pela avalanche numérica do adversário.
O mais inquietante foram as descrições dos próprios Primarch Orcs, espécimes a atingirem 12 metros de altura, aptos a raciocínio tático que igualava ou superava o de generais humanos. Orcs a desenvolverem tecnologias que integravam princípios baseados no Warp, forjando armas que nem o Adeptus Mecânicos compreendia por completo. Chefes de guerra capazes de sincronizar operações através de múltiplos sistemas estelares graças à sua ligação intensificada ao campo WAG. Não se tratava da fúria caótica de predadores selvagens, era uma dominação meticulosa por parte de um inimigo cada vez mais astuto. Os registros Elar indicam que tentaram interferir várias vezes, eliminando Prime Orcs, chave através de assassinatos ou manipulando forças humanas para atingir fraquezas na ofensiva orca. Mas cada esforço fracassou. Os orcs adaptavam-se com excessiva rapidez, extraíam lições de cada revés, robusteciam-se com cada provação. Foram criados para vencer guerras. A Fárcia Eleane explicou-me, quando a interrogo sobre essas intervenções malogradas, esse é o seu destino inscrito na essência dos seus genes pelos velhos. Eram a solução definitiva, a arma suprema. Os velhos simplesmente não sobreviveram para ver o potencial pleno da sua obra. E então, que esperança resta? Perguntei. Ela fitou-me com aqueles olhos alienígenas ancestrais. A esperança é um conceito humano, Remembrancer. Nós, Elar, operamos com probabilidades no tear do destino. Por vezes, o fio mais improvável é aquele que urge perseguir. Hoje, os sensores do mundo artesanal captaram uma descarga energética colossal num sistema próximo. A Farsi convocou-me para acompanhar pelas projeções holográficas. Uma frota orca havia chocado com um mundo-túmulo Necron desperto. O confronto era algo que eu nunca vira antes. Milhares de naves a trocarem disparos, armas que dizimavam planetas ativadas sem qualquer pudor. A própria realidade a curvar-se sob as forças em jogo. Os Necrons batalhavam com precisão mecânica, a sua superioridade técnica patente em cada lance. Mas os orcs prosseguiam implacáveis, suportando perdas que teriam desbaratado qualquer exército humano, ajustando as táticas sem cessar, assimilando lições de cada revés. E por baixo de tudo, discernível mesmo para os meus sentidos inexpertos, o poder crescente do campo WAG à medida que o embate se intensificava. Observa com atenção, indicou a Farcia. É o padrão a repetir-se. Durante 3 horas assistimos ao desenrolar do conflito. Os Necrons destruíam 5 naves orcas por cada uma das suas perdidas. As suas tropas terrestres ceifavam as hordas Greenskin com eficiência arrasadora, mas aos poucos, de forma inexorável, a maré inverteu-se. Os orcs aumentaram de tamanho físico ao longo do combate. As suas armas, à medida que as armas dos orcs se tornavam mais letais, as estratégias deles ganhavam em astúcia. Ao cabo da 6ª hora, as tropas Necron iniciaram a retirada. Uma debandada organizada que equivalia a uma confissão velada de fracasso. Os orcs seguiram-nos uivando o seu triunfo para o vazio. O próprio rei silencioso não conseguiu deter a maré verde. A Fárcia observou. Mesmo os Necron, com todo o seu poderio tecnológico, não conseguem vencer a essência primordial dos orcs. Cada revés fortalece a pele verde. Cada obstáculo impulsiona a sua evolução. Seria como se os antigos tivessem criado uma arma perfeita que se aperfeiçoa sem cessar. Então a galáxia está perdida, disse eu com o desespero a ameaçar submergir-me. A galáxia transforma-se, corrigiu ela. Nada se perde de facto, rememorador. Apenas se metamorfoseia. Chegaremos à redenção em 3 dias. Não sei o que nos espera lá. O que resta da humanidade nesta galáxia dominada pelos orcs, mas prossigo com esta crônica, este derradeiro testemunho da queda do Império, na esperança de que algo da nossa civilização perdure, ainda que só como recordação. As estrelas observam impassíveis, enquanto impérios ascendem e desmoronam. Talvez, no vasto plano da criação, o domínio dos orcs seja apenas mais uma etapa, outra rotação da grande roda. Mas para nós, que vivemos este apocalipse, tal consolo filosófico soa deveras gélido. A maré da pele verde sobe cada vez mais alto, e nós, os derradeiros vestígios da outrora poderosa humanidade, agarramo-nos a tudo o que pudermos recolher dos destroços que ela deixa para trás. Redenção. O nome sabe a ironia amarga na minha língua. Chegamos ontem. O mundo artesanal. Elar paira em órbita como um fragmento retorcido de cristal contra o vazio. O planeta lá embaixo parecia banal do espaço,
O seu único continente, uma extensão de montanhas escarpadas e vales profundos, com manchas isoladas de vegetação a agarrarem-se à terra. O que o tornava precioso era a sua localização, remota, mas acessível a vários sistemas ricos em recursos, e a sua defesa natural. A Fárcia cedeu-nos uma pequena nave de transporte manifestamente de fabrico humano, embora adaptada com tecnologia Laer. Um presente, chamou-lhe ela, mas o tom indicava que era mais uma forma de nos afastar do seu mundo artesanal do que um ato de verdadeira benevolência. Enquanto nos preparávamos para partir, ela aproximou-se de mim em particular. Registas a morte da tua espécie, rememorador, disse. Uma tarefa nobre, mas pensa que o que perece pode renascer, embora nunca na forma antecipada. Antes que eu pudesse interrogá-la mais, ela colocou na minha mão um pequeno dispositivo cristalino. Quando o momento chegar, saberás como o usar. O dispositivo repousa agora no meu bolso, fresco contra a pele, o seu fim ainda um mistério para mim. A nossa descida à redenção decorreu de forma surpreendentemente pacífica. Nenhuma defesa orbital nos alvejou, nenhum interceptor surgiu para nos interceptar. O capitão Laurimer pousou-nos num vale estreito, cerca de 20 quilômetros das coordenadas que o Zelar indicaram para o principal assentamento humano. O ar aqui é rarefeito, mas respirável. A gravidade um pouco superior ao padrão de terra. Ao sairmos da nave, o silêncio foi o primeiro a impressionar-me. Após meses nos confins ruidosos de naves espaciais, a quietude absoluta deste mundo parecia antinatural. Nenhum vento agitava a vegetação escassa, nenhum animal se ouvia ao longe. Apenas o som da nossa respiração e dos passos perturbava o silêncio imaculado. Montamos um acampamento modesto e discutimos o plano seguinte. Laura defendeu prudência, propondo que enviássemos batedores para avaliar a situação antes de nos aproximarmos do assentamento. Outros insistiram no contacto imediato, sublinhando os nossos escassos suprimentos e a exposição no terreno aberto. A escolha foi-nos imposta quando, ao cair da noite, avistamos luzes a deslocarem-se ao longo da crista acima da nossa posição. Padrões metódicos de varredura, grupos de busca. Encontraram-nos antes do amanhecer. 2 dúzias de figuras em armaduras carropace desgastadas, os capacetes, uma mistura de designs da Guarda Imperial e dos Marines espaciais, adaptados para unidades de rebreather. As armas eram igualmente heterogêneas, desde lasers padrão até o que pareciam ser catapultas de shuriken Adari modificadas. A líder tirou o capacete, revelando um rosto que outrora poderia ter sido belo, agora marcado e envelhecido pelo sofrimento. Refugiados imperiais? Perguntou ela, a voz rouca por desuso ou lesão. Laura avançou. Capitão Holt Laurimer, Marinha Imperial. Escapamos da queda de ultramar a bordo do Memorial Imperialis. Os Eldar trouxeram-nos aqui. A expressão da mulher endureceu ao ouvir falar dos Eldar. Esses canalhas de orelhas pontiagudas a brincarem aos seus jogos outra vez. Suspirou, depois fez sinal para o seguirmos. Vão lá, o coronel há de querer falar convosco. Guiaram-nos por trilhos ocultos pelas montanhas, parando de vez em quando para consultar aparatos que pareciam detectar assinaturas energéticas específicas. Detectores de orcs, explicou a nossa guia quando indaguei. Os Pele Verde têm dificuldade em nos localizar desde que mantenhamos o consumo de energia baixo, mas os seus batedores aparecem ocasionalmente. Tornamo-nos peritos em avistando-os antes que nos detectem. O principal povoado ao qual chegamos por fim contrariou por completo as minhas previsões. Longe de ser uma estrutura à face da terra, integrava-se na própria montanha, formando um extenso labirinto de grutas naturais e galerias construídas pelo homem. O acesso escondia-se por trás de uma ilusão holográfica de pedra maciça, um sistema avançado que aparentava ultrapassar as competências do Império. Concessão tal, esclareceu o nosso condutor ao reparar na minha curiosidade. Contamos com alguns dos seus Earthcast a colaborar conosco. A urgência forja parcerias improváveis nos tempos que correm. No interior do enclave viviam cerca de 5.000 almas, uma colagem de súbditos imperiais, soldados da PDF, destacamentos da guarda, e até um punhado de Ertes, oriundos de várias irmandades, os seus antigos emblemas orgulhosos agora atenuados e escurecidos para não atraírem atenção. Reparei também em vários Tual a circular entre os humanos, a sua pele azulada acinzentada a destacar-se mesmo na penumbra. A sensação geral transmitia uma eficácia desesperada. Cada recanto cumpria várias funções, cada bem era gerido com esmero.
armas espalhadas por todo o lado. Os habitantes transportavam desde lâminas básicas até espingardas de plasma, sempre ao alcance. Até as crianças, e surpreendentemente havia muitas, usavam cintos de granadas ou empunhavam pistolas Lust adaptadas às suas mãos pequenas. Eis a humanidade destilada à sua forma mais pura, sem excessos, sem despilfarro, apenas a luta pela existência. O coronel instalava-se numa saleta modesta no coração da instalação, com as paredes forradas de cartas e placas de dados. Tratava-se de um ancião, com um braço que terminava num implante cibernético de evidente traça tal, o rosto sulcado de rugas sob cabelo branco rapado curto. O emblema no seu uniforme desbotado indicava Astro Militarum, embora sem qualquer marca de unidade. Cadian 347th, disse ele, percebendo o meu escrutínio. Já pouco importa. Não existe Cádia nem regimentos, só sobreviventes. Ouviu sem alterar a expressão enquanto Laura narrava a nossa odisseia, a queda de ultramar, o nosso salvamento pelo Zelar e a chegada a Redemption. Ao cabo do relato da capitã, o coronel assentiu devagar. O vosso momento é ou auspicioso ou duvidoso, comentou ele. Preparamo-nos para uma ação decisiva, a primeira do gênero desde o colapso. Que tipo de ação? Indagou Laurimer. O coronel ligou um projetor holítico que exibiu um sistema estelar próximo. Eis Fraxis. 2 semanas de viagem à velocidade máxima de Warp. Era um mundo forja secundário antes da catástrofe. Agora serve de centro de produção Orca. Transformaram o planeta inteiro numa fábrica de armamento, produzindo desde trabucos rudimentares a peças para naves espaciais. Manipulou a imagem, aproximando-se de uma instalação específica. Os nossos informes apontam que aqui constroem uma nova categoria de navio almirante para um dos orques principais, uma embarcação capaz de localizar os nossos enclaves escondidos que restam. Pretendem destruí-lo, conjecturou Laurimer. Pretendemos roubá-lo, corrigiu o coronel. Ou melhor, componentes essenciais. Os orques aprimoraram um novo sistema de propulsão superior à viagem warp convencional. Se o obtivermos, poderemos fugir para a Orla Galáctica, fora do alcance do Império Greenskin. É esse o vosso plano? Não consegui disfarçar o cepticismo na minha voz. Fugir? O olhar do coronel endureceu. O nosso plano, Remembrance, visa garantir a sobrevivência da humanidade. Resta talvez 50 milhões de humanos vivos nesta galáxia, dispersos por cerca de 100 refúgios ocultos como este. Outrora éramos trilhões. Perdemos tudo. O nosso lar, o nosso império, o nosso porvir. Só nos resta salvaguardar o que sobrou, pelo tempo que pudermos. E os tal... Laurimer acenou na direção de uma silhueta de pele azul que se mantinha em silêncio no canto. Partilham este objetivo. O Império Toa extinguiu-se. O alienígena interveio, o seu sotaque tornando as palavras góticas melodiosas. A 4ª esfera de expansão foi a derradeira. Agora somos menos que os humanos. A colaboração faz sentido. Os orques aniquilaram todos por igual, acrescentou o coronel. A humanidade, os tal, os Eleudar, até os tirânidos. As frotas colmeia foram atraídas pelas imensas emissões psíquicas do W, apenas para serem devoradas por ele. Os Greenskins evoluem mais depressa do que os tirânidos se adaptam. Fortalecem-se com cada confronto, enquanto as outras raças apenas minguam. Desligou o projetor holítico. Estão convidados a unir-se a nós. Capitã Laura, precisamos de navegadores experientes no vazio. A missão parte em 3 dias. E quem não quiser participar? Perguntei eu. A expressão do coronel abrandou um pouco. Ninguém é obrigado a combater, Remembrance, senhor. Mas todos contribuem. A nossa sobrevivência assim o exige. Atribuíram-nos aposentos, nichos exíguos escavados na rocha e divididos por cortinados recuperados de detritos. A privacidade é um privilégio aqui, mantido apenas pela confiança mútua e pela contingência. O fluxo incessante de gente pelos túneis gera um zumbido de atividade que nunca amainha de todo. Naquela noite, deitado sem pregar olho, escutei os ruídos dos derradeiros vestígios da humanidade em pleno labor. Risos de crianças augures ao longe, o tilintar de armas a serem mantidas, vozes erguidas em algo que poderia ser oração ou discussão acalorada. Pensei nas palavras da Elar Fárcia. O que morre pode renascer. O artefato enigmático que ela me entregara continuava frio na minha palma enquanto o virava repetidamente, procurando sentido ou utilidade nas suas formas alienígenas. Lá fora, para além do abraço protetor das montanhas, a galáxia pertencia aos orcs. O seu império de guerra incessante estendia-se de um braço espiral ao seguinte.
A sua eficiência rudimentar convertia planetas em máquinas de confronto. A sua biologia garantia que cada batalha os tornava mais robustos. Que esperança haveria contra tal adversário? Que renascimento poderia surgir após uma destruição tão absoluta? O sono fugiu-me durante horas. Quando por fim chegou, sonhei novamente com pavor. O palácio imperial coberto por estruturas fúngicas, o trono dourado rasgado como um animal esventrado, e no fundo de tudo, algo ancestral, a mexer-se, a despertar, a estender tentáculos de intenção gélida através das estrelas. Acordei com o dispositivo cristalino apertado no punho, a sua superfície agora tépida contra a pele. Faltavam 3 dias para a missão a Horaxis, 3 dias para resolver se me uniria ao que poderia ser o último ato desesperado de resistência da humanidade, ou se ficaria aqui a registrar a nossa extinção gradual para ninguém ler. A escolha parece evidente quando posta nesses termos, no entanto, ainda hesito. Talvez tenha fugido há demasiado tempo. Inscrevi-me na missão. Quando a sobrevivência se conta em dias e não em anos, o cronista tem de se tornar participante na história que documenta. Os últimos 2 dias foram preenchidos com preparativos. Apesar dos recursos escassos, a resistência em Redemption desenvolveu capacidades tecnológicas notáveis, muitas delas adaptadas dos projetos de Zeno. A equipa de assalto usará uma nave de reboque modificada, o casco reestruturado para imitar as assinaturas energéticas das naves Oerke. O grupo de embarque inclui 20 elementos, uma mistura eclética de ex-pessoal imperial e operativos Tau. O capitão Laura pilotará a nave, a sua experiência em combates no vazio considerada inestimável. A comandante da missão é uma mulher conhecida apenas pelo nome, aparentemente uma ex-inquisidora, embora fale pouco do seu passado. Na equipa, há 3 marines espaciais de capítulos distintos, as armaduras despidas de emblemas e repintadas em preto fosco. Mantêm-se afastados, gigantes entre os operativos humanos, as expressões indecifráveis por trás dos elmos. O contingente de reboque é comandado por um veterano marcado por cicatrizes a quem chamam Shazri, um título que compreendo indicar patente militar elevada. O braço direito dele termina num aparelho mecânico intrincado que parece servir tanto de arma como de instrumento. Ele observa os humanos com o que pode ser deferência, embora as expressões faciais Tau continuem difíceis para mim de decifrar. A reunião de instruções realizou-se numa sala profunda no complexo montanhoso, protegida de qualquer vigilância possível. O coronel delineou os nossos objetivos com precisão castrense, estaleiros orbitais de Hexis. O alvo principal é um sistema de propulsão protótipo a ser instalado na nau Capitânia, ORC, designada Galconort Prime. A informação indica que o dispositivo integra tecnologia superior às capacidades ORC padrão, possivelmente adaptada de artefactos Necron capturados. A obtenção desta tecnologia é o nosso objetivo primordial. A destruição do estaleiro é secundária, mas aconselhável. A exibição holográfica mostrava a instalação orbital, uma estrutura colossal que mesclava a arquitetura imperial com alterações Orcish grosseiras. Flutuava em órbita baixa sobre o que outrora fora um mundo forja, agora convertido num vasto centro de produção para a máquina de guerra dos Greenskins. A nossa aproximação aproveitará o caos dos padrões normais de tráfego do estaleiro, explicou Doran. Os orcs trazem sucata e componentes de todo o setor. A nossa nave foi alterada para se registrar como um transporte vulgar nos seus sistemas OPC primitivos. Um dos marines espaciais interveio. A voz um ronco grave mesmo sem a amplificação Vox do elmo. Os Greenskins saberão que não somos orcs assim que nos avistarem. Exato, confirmou Doran. Por isso não seremos vistos. As câmaras externas da instalação têm pontos cegos previsíveis, mapeados em missões de reconhecimento anteriores. Vamos atracar num desses locais, usando escotilhas de manutenção que os orcs em grande parte negligenciavam. O plano prosseguiu com pormenores semelhantes: inserção por corredores de manutenção, neutralização de supervisores orcs sem ativar alarmes, identificação e extração da tecnologia de propulsão, colocação de explosivos em pontos estruturais-chave, saída pelo mesmo caminho, com planos de contingência para vários cenários de emergência. O principal obstáculo, observou o Shazra Tal, serão os Mech Boys. Ao contrário dos orcs comuns, eles detêm um conhecimento técnico autêntico. Reconhecerão o valor do que pretendemos roubar. Quantos Mech Boys se espera que estejam presentes? Perguntou Laurimer. Desconhecido, respondeu Doran.
Pelo menos 3, quiçá até 12. Eles reúnem gate-around technology that interests them. The propulsion system will certainly qualify. The briefing continued for another hour, covering everything from communication protocols to the composition of Traxxas's atmosphere. When it concluded, we were dismissed to make our final preparations. I found myself in what passed for an armory being fitted with a suit of carapace armor cobbled together from various sources. The technician, a young woman with burned scars covering half her face, moved with practiced efficiency. "First time in the field?" she asked, noting my discomfort with the armor's weight. "I was a remembrancer, not a soldier," I admitted. She nodded, making a final adjustment to the chest plate. "Everyone's a soldier now. The ones who weren't died already." She handed me a compact last pistol. "Keep this close. If you see a green skin, aim for the eyes or the mouth. Their hide is too thick almost everywhere else." That night, our final one on redemption before the mission. I joined several team members in what they called the Commons, a larger cavern where the settlement's inhabitants gathered to share meals and information. The atmosphere was subdued, but not despondent. Children played games in one corner, while adults conversed in low voices. A makeshift still produced a harsh alcohol that was distributed in carefully measured portions. One of the Space Marines sat alone at the periphery, his massive frame making the salvaged furniture seem child-sized by comparison. Without his helmet, he appeared younger than I expected, though his eyes held the weight of centuries. The insignia on his shoulder pad had been obscured, but faint traces of crimson suggested Blood Angel's heritage. I approached cautiously, conscious of the traditional distance maintained between artists and ordinary humans. To my surprise, he gestured for me to join him. "The chronicler," he said, "you bear witness to our last days." "I record what I see," I replied, "though I wonder if anyone will ever read it." "Someone always remains to read the histories," he said. "Even after the greatest catastrophes, that is the nature of life. It endures, even against the orcs." I couldn't keep the skepticism from my voice, especially against the orcs. He took a drink from a container that would have been a bucket in human hands. "They are formidable, but not invincible. They were created just as we were. And what is created can be destroyed." "You sound almost hopeful." "Hope is irrelevant. Ideal in certainties. The certainty of duty, the certainty of battle." He set down his drink. "And the certainty that the galaxy's current state is not its final one." Before I could question him further, an alarm sounded. 3 short pulses that sent everyone into immediate motion. Children were hurried away, weapons were distributed, and defensive positions established with practiced precision. "Proximity alert," someone explained as they rushed past potential orc scouts in the area. For 610 hours, the settlement remained on high alert. Scans detected what might have been an orc recon vessel passing through the system. It performed no detailed survey, however, and eventually jumped to warp, apparently continuing on a routine patrol route. The colonel ordered preparations for the mission to proceed regardless. If they suspected anything, they would have deployed forces immediately, he reasoned. Subtlety is not the green skin way. As dawn broke on our final day on redemption, I found myself drawn to a small alcove near the settlement's hidden entrance, where a makeshift shrine had been established. It contained no images of the emperor, no imperial iconography at all. Instead, simple objects had been arranged in patterns that held meaning only to those who placed them there. Scraps of cloth, pieces of broken equipment, small carved figures representing loved ones lost. This was faith stripped to its essentials. Not worship of a distant god figure, but remembrance of what had been lost. Devotion not to an empire, but to the idea that something of humanity should continue. I placed my hand in my pocket, feeling the crystalline device the Eldaria had given me. Its purpose remained mysterious, but its weight had become strangely comforting. A reminder that even in this orc-dominated galaxy, other forces still moved, other plans still unfolded. The mission departs in 2 hours. I write these words, not knowing if I will return to continue this chronicle. If I fall, perhaps another will take up the task. The human story must not end, even if human civilization has. The stars grow cold as the green tide rises, but somewhere embers still burn.
I continue this record against all odds and reason. 3 days have passed since our mission to Rexus, 3 days of revelation, horror, and strange unexpected hope. Our insertion proceeded according to plan, our modified vessel slipping into the crowded approach lanes around the orbital shipyard without challenge. Captain Lara's skill at the contra sua manobra era impressionante, imitando os trajetos imprevisíveis de todas as naves ao mesmo tempo que executava correções de rumo com exatidão cirúrgica. O estaleiro em si resistia a qualquer tentativa de descrição simples. O que outrora fora uma instalação naval imperial transformara-se numa estrutura que oscilava entre maravilha tecnológica e aberração grotesca. Modificações orc rude e primitivas protuberavam da arquitetura imperial refinada como excrescências malignas. Luzes de aviso verdes e vermelhas tingiam tudo com um brilho doentio e nauseante. O ruído era avassalador. Uma barulheira incessante de metal contra metal gritava comandos na língua gutural dos orcs, pontuada por explosões esporádicas e gargalhadas estrondosas. Atracaríamos numa baía de manutenção que parecia amplamente deserta. As suas eclusas de ar operavam, mas era evidente que não serviam o propósito inicial. Os orcs reconverteram o local num depósito de resíduos, com pilhas imensas de sucata e maquinaria obsoleta, oferecendo a cobertura ideal para nossa infiltração. O grupo de embarque dividiu-se em 3 equipas conforme o plano. A primeira, sob o comando de Dedoran, localizaria e asseguraria a tecnologia de propulsão. A segunda, liderada pelo Tal Shazer, posicionaria explosivos em pontos estruturais vitais. A terceira, formada pelos 3 marines espaciais, geraria uma distração se necessário para facilitar a nossa saída. Eu integrei a equipa de Veldoran, registrando o que poderia ser o derradeiro ato de resistência significativo da humanidade. Avançamos por corredores de manutenção onde até os orcs raramente se aventuravam. Orientados por plantas obtidas em missões de reconhecimento anteriores, o ar estava impregnado com o fedor característico da pele verde, uma mistura de corpos sujos, crescimento fúngico e óleo de máquina que irritava as narinas e tornava cada inspiração um esforço de repulsa contida. Nestas zonas marginais, deparamo-nos com poucos orcs. Os que encontramos andavam sozinhos, geralmente exemplares menores atribuídos a tarefas servis. A nossa equipa eliminou-os de forma rápida e discreta, ocultando os cadáveres para não alertar ninguém. A baía central de construção, todavia, representava um obstáculo bem diferente. Ali, dezenas de orcs fervilhavam sobre o cruzador de assalto ainda incompleto, uma embarcação de dimensões tão colossais que eclipsava até os maiores encouraçados imperiais que eu vira na vida. Parecia mais uma fortaleza flutuante do que uma nave espacial com o casco salpicado de armas incontáveis. E no seu núcleo, rodeado por um ajuntamento de mecânicos atarefados, encontrava-se o nosso objetivo. O sistema de propulsão emitia uma luz azul esverdeada fantasmagórica que distorcia o espaço em redor. Era patente que não provenha da fabricação orc. As suas linhas elegantes e componentes cristalinos contrastavam de forma gritante com as máquinas grosseiras que o circundavam. Tecnologia Necron, murmurou Dedoran, a voz tensa de reconhecimento. Como prevíramos, os orcs adaptaram de alguma forma um impulsor inercial Necron para o seu uso. Podemos retirá-lo? Perguntou um dos elementos da equipa. Doran examinou o aparelho através de magnificadores. Não na totalidade, mas aqueles cristais de controlo ali encerram os princípios operacionais. Com eles, os nossos técnicos poderiam quiçá reproduzir a tecnologia. Aguardamos pela troca de turno, um intervalo curto de desordem relativa, enquanto um grupo de orcs substituía o outro. Nesta brecha, 2 dos nossos, equipados com campos de furtividade de concessão tal, infiltraram-se na passarela que envolvia o sistema de propulsão. Operaram com eficiência veloz, retirando os componentes indicados e substituindo-os por réplicas convincentes que resistiriam a uma inspeção superficial. A operação decorria com uma fluidez quase excessiva. Devíamos ter detetado a armadilha. Quando iniciamos a retirada, sirenes soaram de repente por toda essa instalação, não devidas à nossa presença, porém. Eram alertas externos, sinalizando a aproximação de uma nave. Por uma vigia, avistei um navio de traços inconfundíveis. O seu casco de osso espectral reluzia à luz do sol de Raxus Sunday Elar, um destruidor esguio que se movia com graça sobrenatural através da rede defensiva orc.
atraindo fogo e olhares para longe do estaleiro propriamente dito. Uma distração, compreendi. Os Eleudar estão a criar uma distração para nós. Aproveitamos o caos para apressar a extração, reunindo-nos à equipa tal como previsto. Eles haviam posicionado com sucesso os explosivos programados para detonar após a nossa partida segura. A equipa de marines espaciais, no entanto, atrasou-se para o ponto de encontro. As comunicações Vox, já de si limitadas no ambiente saturado de sinais do estaleiro, transmitiam apenas fragmentos de esclarecimento. Algo sobre resistência acentuada e uma descoberta imprevista. Lorimer tomou a dura decisão de prolongar a janela de extração em 15 minutos. Não mais. Qualquer demora adicional comprometeria toda a missão. Os marines espaciais surgiram com escassos instantes de margem, irrompendo por uma escotilha de manutenção com as armas ainda quentes do uso recente. Transportavam entre si uma câmara de estase de concessão imperial, manifestamente pesada, mesmo para sua força transhumana. "O que é isso?" exigiu Veldoran, enquanto corríamos de volta à nossa nave. "A salvação", respondeu um dos marines de forma enigmática. "Se sobrevivêssemos para entregar." A nossa extração foi bem menos discreta do que a infiltração. Os orcs já começavam a desconfiar de que algo não estava bem, e a nossa saída sincronizou-se com um reforço geral na vigilância em todo o estaleiro. Lorimer teve de entrar em combate aberto, recorrendo às armas limitadas da nossa nave para abrir caminho pelo meio de interceptores orcs agora em alerta. A embarcação Eleudar acabou por ajudar sem o saber. A sua manobrabilidade superior atraiu grande parte do fogo inimigo. Não sei se sacrificaram de propósito pela nossa missão ou se o seu aparecimento foi só uma feliz coincidência temporal. De qualquer forma, a intervenção deles provavelmente nos salvou a vida. Ao ultrapassarmos o perímetro defensivo do estaleiro, as cargas explodiram. A reação em cadeia que se seguiu superou as nossas expectativas mais otimistas. Toda a secção central da instalação desabou sobre si mesma, despedaçando o navio almirante inacabado e lançando detritos em cascata para a atmosfera superior de Haxis, num espetáculo flamejante visível da superfície. A viagem de regresso a Redemption foi tensa, mas sem incidentes. Os orcs, apesar da sua recém-adquirida organização, ainda não conseguiam seguir eficazmente naves pequenas através do warp. Os seus recursos dedicavam-se a guerras em grande escala, não à caça de atacantes isolados. Ao chegarmos, o coronel convocou de imediato uma reunião confidencial. Os cristais de propulsão foram entregues à equipa de investigação do assentamento, um grupo misto de ex-membros do Adeptos Mecânicos e engenheiros Tau Earthcast. A análise preliminar confirmou a nossa avaliação. Tratava-se de tecnologia Necron adaptada, que prometia capacidades de viagem interestelar muito superiores assim que fosse compreendida e reproduzida adequadamente. Mas foi o conteúdo da cápsula de estase que dominou a discussão. Os Space Marines haviam descoberto a cápsula numa câmara segura junto à baía de construção do navio almirante, aparentemente sob estudo de um conclave dos Mech-Boys mais seniores. No interior, encontrava-se um humano, ou o que restava de uma figura mirrada, de idade imensurável, com a pele como pergaminho esticada sobre os ossos, mantida viva apenas por sistemas de suporte vital arcaicos integrados na própria cápsula. No entanto, a mente continuava ativa, detetável por sensores psíquicos como uma presença poderosa, apesar da deterioração corporal. Um Primaris Psyker dos Blood Angels, explicou Startes, de poder excepcional. Os orcs estudavam-no, faziam experiências, pareciam crer que ele representava alguma ameaça para eles. A placa de dados externa da cápsula continha registros fragmentados que identificavam o sujeito como um astropata transcendente que servira no próprio Palácio Imperial. A data do seu internamento na cápsula de estase precedia a queda de terra em vários anos. Por que razão os orcs o teriam preservado em vez de o matarem simplesmente permanecia um mistério. Os Grinkins temem algo nele, prosseguiu o Space Marine, ou melhor, no que ele representa. O nosso irmão bibliotecário detetou o reconhecimento nos Mech-Boys. Chamavam-lhe Humei Weird Boss e tratavam a cápsula com uma cautela invulgar. O coronel observou a figura antiga com ceticismo. Que utilidade tem isto para a nossa missão? Precisávamos de tecnologia de propulsão, não de outra boca para alimentar. Ele é mais do que aparenta, insistiu Startes, muito mais.
O nosso bibliotecário acredita que ele pode ser um conduto direto para o poder do imperador, preservado de terra antes da sua queda. A afirmação pairou no ar, ao mesmo tempo absurda e tentadora, uma ligação direta ao imperador mesmo após a queda de terra e a profanação do trono dourado. Parecia impossível. Contudo, a convicção do Space Marine era inabalável. Foi chamada a médica sênior do assentamento para examinar a cápsula e o seu ocupante. A avaliação dela foi sombria. O estado físico dele é terminal. O campo de estase preservou-o, mas só por pouco. Se o retirarmos da cápsula, a morte seria imediata. "Pode comunicar?" perguntou o coronel. Desconhecido. Há atividade cerebral, mas anormal. Se isso representa pensamento consciente ou apenas funções autônomas, é impossível determinar sem equipamento mais sofisticado do que o que temos. Decidiu-se manter a cápsula em funcionamento. Enquanto prosseguiam estudos adicionais, a tecnologia de propulsão continuou a ser o nosso foco principal, oferecendo uma esperança concreta de evacuação para zonas além do alcance dos orcs. Ainda assim, algo no Psyker antigo inquietava os meus pensamentos. Naquela noite, sozinho nos meus aposentos, examinei de novo o dispositivo cristalino que me fora dado pelo Elar Fárcia. A sua superfície parecia pulsar debilmente na luz fraca, ressoando com algo ou alguém. Num impulso, levei-o à câmara onde a cápsula de estase fora guardada. Os guardas, reconhecendo-me da equipa da missão, permitiram a entrada. Sozinho com a figura antiga, aproximei o dispositivo lar do painel transparente da cápsula. A reação foi imediata e impressionante. O cristal irrompeu em luz brilhante e a forma ressequida no interior convulsionou violentamente uma vez. Depois, uma voz invadiu a minha mente. Nem humano nem elfo escuro, nem macho nem fêmea, mas algo simultaneamente primordial e próximo. O ciclo completa-se, a roda gira. O que fora dividido será reunido. Visões inundaram a minha mente. Pavor, não como fora nos seus derradeiros dias, mas como poderia voltar a ser. O palácio imperial reconstruído, porém alterado, integrando traços de todas as culturas da galáxia num todo harmonioso. Humanos a caminhar ao lado de Tal, de Eldar, até de raças que eu não identificava. E sobre tudo isso, uma luz dourada. Não o fulgor abrasador do imperador como o propaganda imperial o retratava, mas um brilho cálido e acolhedor que envolvia em vez de subjugar. Depois, imagens mais sombrias, os orcs, não vencidos, mas metamorfoseados. A sua índole belicosa redirecionada para fins defensivos em lugar de devastadores, a sua energia incessante aproveitada para erguer em vez de arrasar, a sua versatilidade virada para a colaboração em vez da supremacia. O mais chocante de tudo, vi o trono dourado não como uma jaula para um deus cadáver ressequido, mas como um ponto de convergência onde a energia psíquica circulava livremente entre dimensões. O imperador, ou o que restava dele, já não aprisionado, mas dilatado, a sua consciência espalhada pela galáxia, tocando todas as mentes sencientes independentemente da espécie. A visão cessou tão abruptamente quanto surgira, deixando-me ofegante no chão da sala. O cristal na minha mão partira-se, o seu objetivo aparentemente cumprido. O antigo psíquico no pod de estase mantinha-se inalterado. No entanto, de algum modo, sentia que ele estava mais sereno. Não contei a ninguém esta vivência. Quem me acreditaria? Contudo, mudou tudo. O que parecera o último gesto desesperado de resistência da humanidade revelava-se agora parte de um padrão maior, um reajuste cósmico que ultrapassava as inquietações de qualquer espécie isolada. Os orcs haviam triunfado, sim, mas talvez a sua vitória fosse apenas uma volta da grande roda da existência. Talvez o que se segue pudesse ser algo que nenhum de nós imaginaria. 2 semanas decorreram desde o nosso regresso de Heraxes. A equipa de investigação avançou consideravelmente na tecnologia de propulsão, confirmando a sua utilidade para os planos de evacuação. Os preparativos prosseguem para um êxodo em massa, não só de Redemption, mas de todos os assentamentos humanos conhecidos no sector. Ainda assim, encontro-me relutante em participar nesta fuga para a Orla Galáctica. Algo me retém aqui. Alguma noção de que os acontecimentos ainda não atingiram o fim. O antigo psíquico permanece no seu pod de estase, inalterado na aparência. Mas deteto uma consciência crescente nele, uma acumulação de intento que vibra pelo assentamento como uma oscilação subsônica sentida mais do que ouvida. Outros também começaram a percebê-lo.
Os marines espaciais montam guarda junto ao pod durante horas, comunicando de forma tácita com o seu ocupante. Os Tau observam-no com inquietação crescente, pressentindo algo para além do seu enquadramento filosófico. Até as crianças do assentamento iniciaram o costume de depositar pequenas oferendas à volta da câmara que abriga o pod, reagindo a um instinto que não conseguem exprimir. Ontem, os sensores de longo alcance captaram uma erupção massiva de energia num sistema vizinho. A análise inicial apontava para disparos de armas orcs em escala sem precedentes, mas o exame posterior desvendou algo completamente distinto. Uma tempestade de warp de proporções impossíveis irrompera, engolindo uma frota inteira de orcs no seu abismo. Relatos semelhantes começaram a chegar da nossa rede limitada de contactos pelo sector. Anomalias de warp, fenômenos inexplicáveis, forças orcs a voltarem-se subitamente umas contra as outras, sem motivo aparente. A galáxia prende a respiração à espera de algum ponto de viragem cósmico. E aqui, neste canto esquecido do que outrora foi o império da humanidade, sinto que estamos de algum modo no epicentro de tudo. Continuo este registro, embora já não saiba para quem. Talvez para o futuro, talvez para ninguém. Mas o ato de o registrar tem sentido, testemunhando estes dias derradeiros. Ou talvez, se a visão que vivi contiver verdade, não dias derradeiros, mas as dores de parto de algo inédito. A maré verde ergueu-se, varreu a velha ordem. Mas agora, talvez a maré reflua, deixando um panorama transformado onde nova vegetação possa brotar. Eu sou Jarek Horn, rememorador imperial. Talvez o último, mas quem sabe também o primeiro de outra coisa. O cronista não só de um fim, mas de um início. A luz do Astronômica extinguiu-se há 312 dias, mas outras luzes agora acendem-se na escuridão. Se crescerão para iluminar um novo caminho para a galáxia, só o tempo dirá. Por enquanto, resistimos, testemunhamos, recordamos e, talvez contra todas as probabilidades, esperamos. A roda gira, o ciclo completa-se. O que fora dividido será reunido. Escrevo agora à pressa. Os eventos desenrolam-se mais velozes do que consigo documentá-los devidamente. 3 dias se passaram desde a minha última anotação. Dias de milagre e pavor em partes iguais. Começou com o antigo psíquico. O seu pod de estase ativou de repente os protocolos de emergência. Os seus sistemas internos reconfiguraram. O técnico do assentamento esforçava-se por ajustar o equipamento para lidar com alguma alteração no estado dele. Os médicos locais ficaram perplexos. A tecnologia estava para além da sua compreensão. O bibliotecário dos marines espaciais sentiu uma supernova psíquica a acumular-se para explodir e mandou evacuar a sala. Apenas os astartes dos anjos de sangue permaneceram de vigia em redor do pod, enquanto o seu ocupante passava por uma metamorfose profunda. Pelo painel transparente, viu o corpo envelhecido começar a brilhar de dárgio, uma luminescência dourada que se intensificava de forma constante até se tornar ofuscante de olhar diretamente. Depois, surgiu o primeiro abalo, não um sismo, mas uma ondulação na própria realidade. Todos os psíquicos do lugar caíram ao mesmo tempo, com sangue a escorrer dos olhos e ouvidos. Os Tau agarraram-se às cabeças em agonia. A ligação deles à consciência coletiva limitada da sua espécie foi subitamente dominada por algo superior. Só os marines espaciais pareciam preparados, quase à espera. Vai começar, murmurou o bibliotecário, a voz com um tom de assombro invulgar. O imperador protege. Fora do complexo montanhoso, o céu rasgou-se. Não há outra forma de o dizer. Uma ferida vertical na realidade abriu-se do horizonte ao zênite, com luz dourada a derramar-se como o alvorecer da criação. Por essa abertura impossível, formas deslocavam-se, imensas e vagas, deixando atrás de si rastros de energia ao entrarem na nossa dimensão. Os sensores de longo alcance falharam logo, sobrecarregados por dados que desafiavam qualquer classificação. Os sistemas de curto alcance detetaram vários objetos massivos a materializar-se em órbita à volta de redenção com assinaturas energéticas inéditas nas nossas bases de dados. O coronel ordenou estações de combate, embora as defesas que pudéssemos opor a tal fenômeno parecessem duvidosas no mínimo. Ao mesmo tempo, ativaram-se os protocolos de evacuação. As nossas naves de transporte limitadas prepararam-se para uma partida de emergência. Então, o sistema Vox crepitou e ganhou vida, transmitindo em todas as frequências ao mesmo tempo. A voz que surgiu era inconcebível, simultaneamente íntima e infinita,
falando diretamente na mente enquanto ecoava pelo meio físico. Filhos do terror, filhos dos Tal, filhos dos Eldar, filhos de todas as estrelas, a longa noite termina, o novo dia nasce. A língua era gótico, mas cada pessoa relatou ouvi-la na sua língua materna, compreendê-la num nível superior às simples palavras. A voz prosseguiu com uma mensagem simples, mas profunda. O que foi dividido será reunido, o que foi partido será curado. As armas antigas tornar-se-ão instrumentos de renovação. A maré recua, o ciclo fecha-se. Na sala que abrigava o pódio de estase, a transformação concluíra-se. O antigo invólucro de carne fora totalmente consumido pela luz dourada, que agora se condensara numa forma ao mesmo tempo humana e superior ao humano. Os traços eram indefinidos, mas de algum modo familiares a quem a contemplava. Não o imperador, como a iconografia imperial o retratava, nem uma figura divina de majestade inalcançável, mas algo diferente, um nexo de consciência, um ponto focal onde múltiplas dimensões se cruzavam. Através dele, detetei outras presenças a observar, a participar, as almas ascendidas dos primarcas, as entidades divinas de outras raças, até o gestalt coletivo da raça orca, o seu campo psíquico inato subitamente redirecionado para um fim além da guerra eterna. O ser falou de novo, a voz reverberando por cada molécula do assentamento. O labor inicia-se agora. Aqueles que queiram juntar-se avancem. Aqueles que preferirem ver, fiquem de parte. Aqueles que se opuserem, saibam que a corrente da criação flui contra vós. Lá fora, os objetos em órbita revelaram-se, manifestando-se por completo na nossa realidade. Naves de desenho impossível, fundindo elementos da arquitetura de todas as espécies numa função harmoniosa. Delas, desceram naves menores, pousando nos vales em redor do nosso refúgio montanhoso. O coronel, sempre prudente, enviou batedores para observar. Regressaram com relatos que desafiavam a credibilidade. As naves traziam emissários de uma dúzia de espécies, algumas conhecidas, outras ignotas à experiência humana. Todos agiam com propósito comum, instalando equipamento de concessão avançada por toda a paisagem. Tecnologia de terraformação, concluíram os engenheiros Tal após analisarem as leituras dos sensores. Mas superior a tudo o que a nossa espécie concebeu, estavam a alterar este mundo, acelerando processos naturais em 1000 vezes. Em poucas horas, mudanças visíveis iniciaram-se. Vales áridos floresceram com vegetação, águas subterrâneas envenenadas correram claras e puras. O próprio ar pareceu mais rico, carregado de energia vital que revigorava quem o inspirava. O ser que saíra do pódio de estase circulava entre nós, a forma alterando-se subtilmente para parecer menos estranho a quem lhe falava. Para humanos surgia humano. Para os Tal, refletia as suas proporções. Até os marines espaciais, geneticamente forjados para venerar o imperador acima de tudo, viam nele traços do rosto dos seus primarcas. Explicou, mais em conceitos do que em palavras, o que se passara. Sucedeu o inevitável. A queda do império fora essencial, a supremacia dos orques, algo inescapável. Ambas as fases integravam um ciclo cósmico que se repetira inumeráveis vezes no passado. A galáxia reiniciava-se de forma cíclica, eliminando o peso acumulado de guerras e ódios, abrindo caminho para um renascimento. Os orcs, concebidos como armas ideais para a guerra nos céus, atuavam como ferramentas inadvertidas desse processo de renovação. A sua essência impelia-os a demolir impérios endurecidos pelo tempo, que se tornaram rígidos e obsoletos. O seu gestalt psíquico, ao atingir uma massa crítica, transformava-se no canal pelo qual entidades superiores podiam intervir. Os antigos sabiam disso. A entidade revelou-nos que incorporaram esse ciclo nas suas criações, as armas destinadas a limpar o terreno para que a vida nova pudesse prosperar. Agora, o ciclo girara mais uma vez. Os orcs não tinham sido vencidos, tinham cumprido o seu destino. O seu propósito estava realizado. O campo psíquico gestáltico estava a ser reorientado. Os impulsos biológicos passavam da destruição para a construção. Já chegavam relatos de forças orcs por toda a galáxia a depor as armas. A sua agressividade natural integrava-se num objetivo maior, que eles próprios mal percebiam. Nem todos mudariam, evidentemente. Haveria ainda confrontos, ainda lutas. A essência fundamental da existência permanecia inalterada, mas a escala equilibrara-se de novo. O pêndulo oscilava da ruína para o florescimento.
O mais surpreendente era a descoberta sobre o imperador. Não fora derrotado quando o terror caiu, nem destruído quando o trono dourado foi violado. Fora libertado. O corpo físico que aprisionara a sua consciência durante 10.000 anos finalmente cedera, permitindo que a sua essência se expandisse pelo Warp, fundindo-se com a consciência psíquica da humanidade e para lá dela. O que surgia não era o Deus cadáver da doutrina imperial, nem o líder secular da verdade imperial. Era algo muito mais antigo e simultaneamente mais recente, um princípio de organização no Warp caótico, um núcleo de consciência que ultrapassava espécies e facções. E agora, através do antigo Psyker que servira como o seu último conduto, essa consciência manifestava-se por toda a galáxia, valendo-se da própria rede psíquica erigida pelos orcs para remodelar a realidade. O futuro despontava em vislumbres. A humanidade perduraria, embora transformada. A torre prosseguiria a sua expansão, agora com sabedoria matizada pela tragédia recente. Os Eldar poderiam encontrar redenção com a sua sociedade fragmentada curada por um novo sentido. Até os Necrões, ancestrais e implacáveis, talvez redescobrissem vestígios das suas almas perdidas na nova ordem. E os orcs, esses, manter-se-iam orcs, com a sua natureza imutável no cerne. Mas a sua energia inexaurível ganharia nova forma, o seu prazer na criação igualando o antigo deleite na destruição. As armas perfeitas tornavam-se construtores ideais, ainda rudes, ainda barulhentos, ainda inconfundivelmente eles próprios. A roda gira. A entidade concluiu. O que surge agora já veio antes e voltará a vir. Mas cada giro traz padrões inéditos, possibilidades frescas. Tal é a essência da existência. Enquanto escrevo estas linhas, a transformação redentora avança a bom ritmo. A montanha que abrigava o nosso assentamento oculto agora floresce com vida desconhecida dos registros imperiais. Os céus lá em cima enchem-se de naves da nova ordem. Os seus princípios de design ultrapassam a nossa compreensão, mas tocam algo familiar nas nossas almas. A maior parte da população do assentamento optou por envolver-se na obra, unindo-se a equipas multiespécies para lançar as bases do que se segue. Alguns, incapazes de largar velhos ódios e temores, partiram nos nossos vasos de evacuação em busca de isolamento na orla galáctica. Não os condeno. A mudança custa mais a uns do que a outros. Os Space Marines foram os que mais me surpreenderam. Sem exceção, depuseram as armas e avançaram para servir esta nova encarnação da entidade que veneravam há milênios. Reconheceram nela o verdadeiro cumprimento da visão dos seus primarcas, não a doutrina imperial corrompida que se rigidificara em torno da forma ferida do imperador. Fomos criados para proteger a humanidade, disse-me o anjo de sangue Astartes enquanto despojara a armadura pela última vez. Não dos Xenos, mas da extinção. Esse propósito não se alterou, apenas o método mudou. Pediram-me para prosseguir o meu labor como Remembrancer, mas com um escopo ampliado. Já não registrando apenas a história da humanidade, mas as narrativas entrelaçadas de todas as espécies sencientes enquanto avançamos para esta era nova. É uma missão que excede qualquer vida individual. Mas garantiram-me que o tempo agora flui de modo diferente para quem escolhe percebê-lo em pleno. A maré verde ergueu-se, atingiu o pico e agora reflui, deixando não a devastação, mas a metamorfose. Os orcs venceram, sim, mas ao vencerem, realizaram o seu fito e o transcenderam, tornando-se agentes da criação em vez de meros instrumentos de guerra. E nós, sobreviventes da velha ordem, encontramo-nos não num fim, mas num princípio. A roda roda, o ciclo completa-se, o que fora rasgado volta a fundir-se. Sou Jarek Horn, já não apenas um rememorador do Império, mas o narrador desta era renascida. Estas linhas não assinalam o último capítulo da Odisseia humana, mas as páginas iniciais de um épico mais amplo, que reúne todos os descendentes das estrelas numa epopeia sem fim. A chama do Astronomicon extinguiu-se há 312 dias. No entanto, irrompe uma luz inédita, mais intensa e universal do que todas as que a antecederam. Nesse brilho, as trevas lançadas pela onda verde ocupam o lugar que lhes cabe no entrelaçado da existência. Manterei a minha sentinela, manterei o meu diário, manterei-me firme. A roda roda. O ciclo completa-se, a narrativa prossegue para sempre.